ninguém menos que a nossa medalhista de salto com vara, Fabiana Müller, para falar sobre esse assunto. Campeã mundial também. Fabiana, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Bom, é um prazer estar aqui com você. É sempre bom, né, falar de esporte, atividade física. Fez parte da minha vida inteira e continua. Então, você sabe que te seguindo lá nas redes sociais me chamou muita atenção seus vídeos. Eu acho que são muito didáticos, né? A corrida é uma febre. Hoje tem corrida, você escolhe no fim de semana onde você vai correr, qual a distância você vai correr e tal. E eu lembro quando eu estava fazendo uma pós lá na USP, sábado é um dia que você tem mais de 200 assessorias de corrida ali. E eu sentava ali no intervalo, ficava olhando as pessoas correndo. Eu falava, como que essa pessoa não tem dor? Porque uma técnica muito errada, eu vejo que, claro, é muito bacana que as pessoas procurem uma atividade física. E aí eu vi lá a técnica Müller, né? O método Müller. Como que você desenvolveu esse método, Fabiana? Bom, eu faço essa técnica desde sempre no atletismo. Lógico, foi através de intercâmbios com o técnico ucraniano, que ele foi explicando como que era a corrida. Eu vim da ginástica artística. A corrida da ginástica não é a mesma coisa, né? Então eu tive que meio que reaprender a correr também. Então correr não é só sair correndo. Existe uma técnica, tem formas de você correr melhor, né, estar mais veloz, ter menos impacto, tem que fortalecer. Então, ao longo da minha carreira como atleta, eu fui entendendo isso. Lógico, eu fazia uma corrida mais veloz, era mais de velocidade, mas a mecânica da corrida é a mesma. O que muda é a forma que você vai tocar o pé no chão, vai entrar um pouco mais pelo calcanhar, a altura que sobe o joelho. Então isso muda dependendo da sua velocidade, mas é a mesma. Então, depois que eu parei, né, 2016, eu encerrei minha carreira das pistas e resolvi ajudar as pessoas de alguma forma. Eu sou fisioterapeuta e eu falei, bom, se essa técnica, se esses exercícios de fortalecimento fizeram bem para mim, pode fazer bem para as pessoas também. Então, lógico, é tudo mais adaptado Uhum. para as pessoas informais ali, pessoas amadoras, mas também tem gente que quer muita performance, tem gente, eu vejo assim, que é mais disciplinado que um atleta profissional. Então, tem gente que quer treinar, aguenta treinar, tem genética boa que poderia, acho que até ter ganho medalha em grandes campeonatos, mas não descobriu o esporte tão cedo, né, Cedo, como né? eu. Então eu resolvi entrar nesse meio da corrida de rua para ajudar as pessoas, porque realmente tem muita gente que corre errado, não tem uma técnica tão boa e pode se machucar. Então a minha preocupação era essa, que as pessoas tivessem longevidade, né, na corrida, porque é uma coisa, é gostoso, né, correr, é Prazeroso. prazeroso, principalmente quando você termina, nossa, aquela sensação boa de dever cumprido, que você, se exercitou, que você fez bem para você mesmo. E eu quero que as pessoas continuem correndo, mas se correr de uma forma muito errada, se não fortalecer, as dores aparecem e muitas vezes tem que parar de correr, né, então eu resolvi ajudar as pessoas dessa forma. Eu conheço muita gente, né, que escolhe a corrida, começa a correr e se preocupa só em diminuindo o pace, diminuindo o pace. E eu sempre falo, fortalecer é importante, mas acho que mais importante é você melhorar a sua técnica. Então eu costumo, me corrigir se eu estiver errado, se você tem o mesmo condicionamento físico que eu, mesma capacidade, mas eu tenho uma técnica melhor, obviamente eu vou correr mais rápido, porque eu vou estar fazendo muito menos esforço e eu vou machucar menos, né? E qual a importância desses exercícios educativos dentro de uma programação para quem gosta de correr? Acho que o conjunto todo é importante, né, porque se você está mais forte, você mesmo, eh, se você é igual a outra pessoa, os 2 são iguais fisicamente, mas se você tem uma técnica melhor, você começa a correr mais rápido, você também fica mais forte por conta disso, então uma coisa vai Vai puxando a levando a outra. outra. Então, é importante ter um direcionamento, ter um profissional acompanhando, e eu vejo assim, o salto com vara é uma prova muito técnica, então eu sempre me foquei muito na técnica, porque eu não sou muito forte, muito veloz. Tinham outras meninas que treinavam comigo, que eram mais velozes e mais fortes do que eu, só que eu saltei mais do que elas, por conta da técnica. Então a gente vê, às vezes a pessoa nem tem que ser tão dinâmica, tão forte, mas se tiver uma boa técnica, consegue correr mais solto, a gente fala assim, deslanchar mais, né, ali na corrida, fica mais prazeroso, chega mais recuperado no final do treino e se recupera melhor para o próximo treino. Então o fortalecimento é essencial para
para conseguir, né, ter uma boa corrida, conseguir fazer bons treinos, mas a técnica também. A técnica, em relação, assim, a estar mais solto mesmo na corrida, porque eu vejo que tem gente até que tem uma boa técnica, mas corre preso. É difícil, sabe? Jogador de futebol corre preso. Então você vê que é difícil, né, levantar o joelho, mexe o braço durinho ali. Então se você estiver mais solto, mais balanceado, é uma economia de energia, né. energia. Então tudo isso vai contar na corrida toda ali, nos treinos. E você como atleta, né, eu imagino que você tinha toda uma programação para render bastante naquelas provas, naqueles torneios que eram mais importantes. No esporte amador, igual você falou, né, a pessoa quer performar o ano inteiro em todas as provas, né? É muito difícil colocar na cabeça das pessoas que é importante você fazer essa periodização, trabalho de base, ir melhorando até atingir uma boa performance para aquela competição, para aquela corrida que você planeja. É difícil, porque muitas vezes as pessoas querem estar sempre melhorando, né, o resultado, baixando o tempo, mas tem que ter uma prova-alvo e as outras provas têm que ser uma base Base. dessa prova-alvo, né, então é uma forma de treino. Hoje em dia a pessoa que faz maratona até a maratona, como é mais difícil, não dá para fazer muitas maratonas no ano, né. É uma história boa. Eu sei que tem gente que corre muito, mas eu vejo que as pessoas têm, tipo: "Ah, vou fazer uma meia como treino para a minha maratona". Então, eu acho que as pessoas estão entendendo um pouco mais isso, só que quem começa, acho que principalmente quem está começando, demora um pouquinho para entender. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência, acha que já tem que fazer os exercícios já, mais dinâmicos, né, mais com potência, que tem que fazer saltos. Às vezes eu coloco uns exercícios difíceis, né, de saltos, mas ali é o tipo o avançado, nível avançado. Você começa do básico e vai crescendo. E o método Murer é assim, as primeiras aulas é bem básico, entender como pisar, como trabalhar o pé e como elevar o joelho, fazer a roda, né, a mecânica da corrida. E aos poucos eu vou progredindo nos exercícios, deixando um pouco mais difícil, né, que exige mais coordenação, e depois também colocar mais velocidade. Então, o treino tem que ser de forma progressiva, porque senão você não consegue, chegar bem naquela prova do seu sonho, né, ou conseguir atingir o tempo que você quer. Você falou é interessante, porque eu costumo dizer assim, ninguém saiu do maternal, nem sei se fala mais maternal, você tem filhinha, fala... Maternal ainda é. Maternal ainda. E entrou na universidade do dia para a noite, né? É do simples para o complexo, né? Você vai colocando ali uma dificuldade, uma intensidade, para que você vá evoluindo, para que seu corpo vá se adaptando, você vai tendo esses ganhos até você melhorar a sua performance. O atleta amador, muitas vezes, ele não teve essa vivência esportiva que você falou, né? Quem trabalhou, quem viveu o esporte, sabe que tem essa sequência, costuma ser mais disciplinado, obedecer muito, assim, as regras, o que o técnico fala. O atleta amador, ele é muito empolgado, né? E como ele vê uma evolução um pouco rápida no início, porque quanto mais destreinado você é, qualquer coisa que você faça, você melhora muito rápido, ele tende a sair dos 5 quilômetros para os 10, para uma meia maratona e para uma maratona num espaço pequeno. No seu método, né, como que você consegue segurar essa empolgação dos atletas amadores? Ainda não, assim, eu atendo de Você dá duas uma formas. carteirada, você fala assim, peraí, eu sou Fabiana Murer, pô, eu sei o que eu estou falando. Não, às vezes eu conto alguns fatos, porque mesmo atleta profissional, às vezes a gente quer, alcançar logo aquele resultado, eu ficava frustrada quando não conseguia fazer um bom resultado, quando ia muito mal numa competição, quando não me sentia bem, mas aos poucos eu fui entendendo, você começa a aprender a ter paciência, né, e saber trabalhar dia a dia, semana a semana. Então eu tento contar um pouco da minha experiência para as pessoas, para elas entenderem que as coisas são devagar. E eu atendo de duas formas, eu atendo físico, que é lá no InSport, e tem o método Murer, que ele é online. Então as pessoas compram ali, adquirem o método e vão fazendo conforme eles conseguem colocar na rotina deles. Então, eu falo assim, eu tenho gravado um vídeo e falo: "Olha, repitam as aulas, porque você tem que repetir para coordenar". O atleta eu repetia 3 semanas o mesmo treino. Então eu vou passando isso para as pessoas e falo: "Olha, vocês têm que ter paciência, tem que repetir, porque a repetição que vai fazer você aprimorar, automatizar, fortalecer". Você vai numa musculação, você não faz cada
semana um treino. Você repete o exato. treino, você repete os exercícios. E a técnica de corrida é a mesma coisa. Então, eu vou tentando colocar isso na cabeça das pessoas, mas tem algumas que é difícil, viu? Agora, quais outras coisas são importantes, né, quando a gente pensa para esse corredor de rua, né? Você falou um pouco da técnica, eu estava falando um pouco da programação, periodização, né? Pô, não querer evoluir muito rápido. Você falou de ganhar força. Tem mais alguma coisa que você percebe no seu dia a dia que é diferente do atleta amador para o atleta profissional? Vou fazer alongamento, mobilidade. Mobilidade. E aí, Isso é você fazia muito? Eu fazia mobilidade. Assim, eu começava o treino fazendo alongamento, mobilidade. Sempre, todos os dias eu fazia isso antes do meu treino. E alguns dias eu fazia um alongamento no final do treino. E a recuperação também é uma coisa importante, né, que as pessoas acabam esquecendo. O alongamento é uma forma de recuperação, Uhum. mas eu entrava muito naquelas banheiras de gelo, né. Ali era bom para recuperar, é essencial. Mas eu sei que não é todo mundo que consegue, Consegue. mas fazer massagem, e descansar, dormir bem. Tem gente que acha que ficar um dia parado, 2 dias parado, vai piorar a performance. Na sua experiência, né, como atleta, trabalhando também com pessoas que gostam de correr, como que você consegue convencer que esse descanso, que essa pausa pode até melhorar o desempenho? Explicando, né, você tem que ir mostrando que vai funcionar. Acho que o que eu falei, assim, eu conto muito das minhas experiências, que eu descansava, tinha um período de treinos que eu descansava 2 vezes por semana, mas uma Você se sentia culpada? não, não. Não, descansava Eu gostoso. precisava, eu fazia 10 períodos de treino, né, 10 sessões de semana, treino. 10 sessões de treinos por semana. Então era muito puxado, então realmente o descanso era maravilhoso. Mas, a gente tem que ir mostrando isso para as pessoas, e muitas vezes é isso mesmo, a pessoa fica preocupada: "Nossa, perdi um treino, tive que viajar a trabalho", e muitas vezes a pessoa até ganha com isso, né, ela treinou tanto, começa a entrar naquela sobrecarga muito grande e tem que dar uma soltada no treino, que nem uma semana antes da prova, é um treino muito tranquilo. As pessoas falam: "Nossa, é só isso que eu vou fazer de treino?". É só isso mesmo, porque o corpo tem que descansar para depois ter aquela subir aquela curva lá, né, de performance. Então, ir contando, assim, a minha experiência, e conversando com as pessoas, falando da parte fisiológica, que é importante, e aí quando elas sentem isso, falam: "Nossa, realmente eu precisava descansar", ou às vezes a pessoa até fica doente, vai competir e compete bem. Fala: "Nossa, você precisava desse descanso, Esse seu corpo descanso. descansou, e em uma semana você não perde nada, não vai perder muita coisa. É. Você só, às vezes, muitas vezes ganha, se você está bem treinado, não tem problema mesmo". Descanso. Quando você pega um atleta que está acostumado só com vou para a rua, vou correr, vou para a esteira, vou correr, e você coloca ali um treino técnico, né, que não é um treino que vai exigir tanto do seu físico quanto um treino, sei lá, longo, enfim, intervalado, treino técnico. Eh, Como que você segura essa expectativa dele, mostrando que ele vai ter um ganho naquele treino intervalado, naquele treino mais longo, na performance dele? Eu gosto de mostrar muito, assim, que a pessoa, eu consigo ver isso, a pessoa faz uma corrida no início do treino e faz outra corrida no final do treino, e dá para ver a diferença técnica de ter feito esse treino Você filma técnico. para ele visualizar? Ai, muitas vezes eu filmo, filmo. E é muito legal, tem umas pessoas que eu filmo, assim, filmei no início dos treinos e depois alguns meses depois, a melhora. Então eu vejo, assim, as pessoas melhoram bastante, porque começa a entender o que é esse dinamismo. O pé, ele tem que ter um dinamismo no chão, o joelho tem que subir um pouquinho mais, tem gente que corre com o pé pertinho do chão, tem que subir um pouquinho mais o joelho. E eu consigo mostrar isso em um treino, mas lógico, a pessoa não assimila em um treino. Os seus vídeos são muito bons, porque você tem uma coisa muito bacana, você devia ser atriz, porque você mostra, você repete o gesto que a maioria das pessoas faz. E aí logo depois você faz o gesto correto, e aquilo marca muito, porque você vê a diferença absurda de gesto. Eu mesmo vendo seus vídeos, muitas vezes falei: "Pô, vou fazer esse exercício aqui, porque ele vai me ajudar". Você percebe essa diferença de performance deles quando eles vão mudando a técnica? Percebo muito, não, e eles percebem também. Tem gente que fala: "Nossa, tá muito mais fácil correr, eu não faço força e eu tô mais rápido e minha frequência tá mais baixa, E frequência cardíaca". Isso é muito legal, olha, porque você vê, é uma economia de energia ali, a pessoa tá correndo mais solto, mais veloz por conta da técnica e não precisa de tanto esforço.
Então, as pessoas depois de um tempo começam a perceber isso, mas eu consigo até mostrar em um treino para as pessoas essa diferença para elas. Mas é assim, é aquela rotina, você tem que estar sempre fazendo os exercícios, fortalecimento e coordenando para depois você sentir isso nos treinos longos ou nos tiros, né. E uma coisa que eu falo também, não tente mudar radicalmente, porque se você mudar radicalmente, sua performance vai cair. Cair. Então, vai colocando aos poucos, coloca ali nos tiros, que é pouco tempo de corrida, então você consegue pensar um pouco mais na técnica. No longo, faz o seu jeito. No meio, pensa um pouquinho, depois volta para o seu, senão depois a pessoa não aguenta fazer o longo, porque está solicitando outras musculaturas, porque é uma mudança de técnica, solicita outras musculaturas. Fabiana, na hora que eu estava chegando aqui, eu vi que você estava ali na recepção, eu falei, caramba, como a Fabiana é magrinha. Como que você cuida dessa parte de alimentação, enfim? Bom, eu sempre me alimentei bem, assim, acho que desde criança, em casa, Você assim, sempre teve esse biotipo mais fininho? sempre tive, mas na época da adolescência eu acabei engordando um pouquinho mais, acho que por conta de hormônios, o corpo estava meio que se adaptando a toda aquela mudança. Mas depois, assim, treinando forte, eu sempre, eu não consigo comer muita fritura, já parei de tomar refrigerante há muitos anos. Mas assim, eu acho que a gente não tem que ser radical. Eu acho que a gente pode abrir umas exceções, comer um chocolatinho, comer uma pizza de Você é vez em doceira, não? ai, média, assim, de vez em quando eu gosto. Tem uns períodos ali que eu gosto. Mas eu prefiro salgado do que doce. É. Mas depois que eu parei de treinar, eu nunca comi muita quantidade, mas depois que eu parei de treinar, eu também dei uma diminuída na alimentação, porque eu sabia que eu não ia gastar mais tanta energia como no Fiz isso treino. conscientemente. Fiz. Porque isso é uma coisa que acontece muito com os atletas, né? Quantas calorias você gastava num dia ali de treino em média, sei lá? Nossa, eu não sei, assim, eu ficava 5, 6 horas por dia treinando, dividido em 2 períodos. Imagina. Então era muito treino e assim, só com um pouco de carboidrato durante o treino ali que eu tomava, um E gelzinho. ali você tinha que comer, porque senão você não performava. Então eu tomava café da manhã, aí tomava um gelzinho durante o treino, almoçava, comia um negocinho, voltava pro treino, gelzinho, saía, comia e dormia. Era isso, né, minha rotina. Então o descanso também precisava. Mas eu tive essa consciência, eu falei: "Não, depois que eu parar, eu sei que eu tenho que diminuir, mas eu não consigo ficar parada. Eu gosto de treinar, de me mexer, eu me sinto bem. Se eu não fizer, eu me sinto mal. Então hoje em dia eu corro um pouco Você tem mais, uma né. rotina de Tenho, sua atividade física principal é a corrida? hoje em dia eu fui mais pra corrida longa. Comecei a jogar tênis, porque, assim, eu sou muito ruim com bola, aí foi um desafio que eu me coloquei ali, eu preciso melhorar um pouquinho. Então eu brinco um pouquinho ali no tênis, mas eu faço a musculação funcional, eu gosto muito de fazer exercícios com peso do Mas corpo, mais não. funcional, Aham. que eu acho que é mais eficiente também para o nosso dia a dia. Mas você tem uma consciência corporal, pô, imagina, para fazer salto com vara, você já veio da ginástica. Quando você vai fazer esse tipo de treino, né, ginástica funcional, exercício com peso do próprio corpo, você exige uma consciência corporal um pouco maior para não se lesionar, né? Sim, precisa, mas aí acho que fortalece muito o corpo inteiro, né, o core, você tem que trabalhar muito o core, mobilidade, coordenação, então eu procuro passar muito isso para as pessoas, o pessoal lá do esporte, né, que eu atendo, que precisa de fazer amplitude de movimento, não fazer aqueles movimentos curtinhos, mesmo na musculação, se você fizer com mais lógico, depende do objetivo, né. Mas com mais Mas se você fizer com mais amplitude, você fica mais preparado para qualquer coisa na sua vida, no seu dia a dia. E até porque a gente está falando de longevidade, a gente quer viver muito. E uma das coisas que você vai observando no envelhecimento é justamente a perda de amplitude nos movimentos, né? E aí daqui a pouco a pessoa tem dificuldade, às vezes, de amarrar um sapato, de fazer as coisas, são aqueles movimentos curtinhos. E aí trabalhar essa amplitude do movimento, ela é importante. E você faz isso especificamente, né? Então você reserva um tempo para fazer isso, ou é parte do seu aquecimento para um treino? Eu reservo um dia para fazer isso e, assim, minha rotina é muito corrida, assim, eu fico de manhã lá no esporte e à tarde eu fico com a minha filha, então ela vai para as atividades dela, aí é o tempo que eu tenho de treinar. Então tem dia que eu treino, assim, 30 minutos de musculação ou de funcional Treino que 5, 6 vezes na semana. que pra mim resolve, entendeu? Se a gente assim, às vezes eu tenho tempo de treinar mais, ótimo, mas se eu tenho 20 minutos, eu vou lá e faço. Eu acho melhor fazer 20 minutos do que não fazer. Fazer. E aí eu corro 3 vezes por semana também, faz um dia do tênis, 2 dias de musculação funcional. Vai montando o quebra-cabeça para Vamos ficar ativa. Sim, e eu gosto, então se eu não faço, eu sinto falta. Eu imagino. E você é competitiva? Ah, eu sou, mas eu acho que eu não sou tão ao extremo assim.
Lógico, se eu Porque indo pra você uma tinha que prova ser, né? tinha, mas eu sabia muito, assim, acho que também eu era competitiva, mas eu também sabia o meu lugar, sabia que eu não era, tipo, Zimbaeva, o mundo play, né, que Pô, foi sempre vai campeã mundial, qual o lugar dela? mas, assim, eu ia quietinha na minha ali, mas eu acho que eu não falava: "Nossa, eu sou a melhor de todas", não. Aham. Eu sabia que eu era boa, mas que eu tinha que ir conquistando o meu espaço, tinha que ir conquistando a colocação, né, e era uma forma a minha forma de ser competitiva era essa, ir conquistando o meu espaço. Hoje em dia eu faço algumas provinhas de Você rua, faz? eu até tenho a intenção de chegar mais ali, pegar um pódio, mas ainda tô sofrendo um pouquinho para Deixa eu te mudar essa, falar, você entrou na prova de rua, você se inscreveu. Aí a pessoa pega, vai lá, tá aquecendo, olha, vê a Fabiana Müller. assusta, né. Nossa, Tem vantagem, né. não dá uma intimidada? A pessoa fica: "Pô, eu vou tentar acompanhar ela, eu vou aí mexe com a cabeça da pessoa, faz uma tática diferente, aí nem chega no final". Mas assim, eu sofro um pouco ainda nessas corridas, porque eu sempre fiz velocidade, né, para saltar. Então eu tô mudando minha musculatura para ser uma musculatura que aguente mais a resistência, né. Ah. Então, eu faço, mas eu ainda sei que eu ainda preciso treinar um pouquinho mais para subir Seu no pódio objetivo é o ali. quê? Fazer prova mais longa, 21? Ah, não, eu tô nas provas mais Mais curtas, até curtinhas, assim, 10, eu faço isso, porque eu não tenho muito tempo para ficar para treinar os longos, de final de semana eu não quero acordar tão Você se cedo. exige muito não com a sua performance, com a sua programação, você é exigente com a sua programação, tipo, eu tenho que fazer tantos treinos de força, aqui eu tenho que fazer meus treinos mais de corrida, e você vai cumprindo uma planilhinha, ou você vai e não vai Corinthians? Né, teve uma época que eu era assim: "Ah, vamos, hoje dá para correr, vamos, hoje dá para fazer", mas agora assim, acho que a gente tem que ter uma programação, porque senão a gente acaba se perdendo e acaba assim: "Ah, não, depois eu faço, ai, outro dia eu faço", e a gente não cumpre. Então eu acho que a gente tem que ter uma programação para a gente seguir, falar: "Não, esse dia é o dia da corrida, esse dia é o dia da musculação, ah, esse horário", a gente tem que ter compromissos. É. Se a gente tem o compromisso, aquela hora marcada, a gente consegue cumprir melhor. Então acho que isso é importante, ter essa rotina para que o corpo também acho que funcione melhor, a nossa cabeça, a gente sabe o que a gente vai encontrar no dia a dia. Lógico, tem um dia ou outro que a gente não consegue fazer e não tem problema nenhum perder, como a gente falou, perder um dia de treino, tudo bem. Se você fez os outros dias, ou se você tem uma alimentação saudável, ou se você caminhou para chegar no lugar em vez de pegar um carro. Você tem essa rotina com mais movimento no seu dia a dia, de caminhar mais, fazer as coisas mais a pé? Eu procuro fazer tudo a pé. Em São Paulo ainda com esse trânsito, né, onde eu posso ir a pé eu vou, eu prefiro, eu não tenho problema nenhum em caminhar, às vezes eu vou correndo, às vezes eu deixo minha filha, deixo no inglês, aí eu volto correndo para casa, e depois vou buscar a pé e ela vai acompanhando também nessas caminhadas, Você então costuma marcar quantos passos você dá por dia no relógio? eu costumo, o relógio vai acompanhando aqui, ó. Quantos passos você dá Vamos ver hoje, ó, por dia? hoje já deu 6.600, eu não corri hoje. Não correu. Não, mas tem dia, eu já vi que teve dia que deu 16.000 16 mil passos. passos. 10, a média acho que é uns 10.000. Bom. Porque lá no esporte, também no trabalho, eu fico andando para lá e para cá, demonstrando, né, Claro. os exercícios. Então eu acabo treinando também, ajudando as pessoas ali. Então para mim é uma forma de treino, lógico, eu não faço 10 repetições com cada perna, às vezes eu faço 4 com uma, aí depois eu faço 4 com a mesma, às vezes eu faço com a mesma, né, porque a minha perna é mais forte, falei: "Não, acho que agora é melhor Poder fazer com a outra. onde eu quero treinar um pouquinho mais, aí eu demonstro um pouquinho". Gostei desse E vamos assim também. Legal. Fabiana, super obrigado. Queria agradecer demais sua participação. Para a gente, para mim e para todo mundo que está assistindo, um privilégio poder falar com você. Muito obrigado. Obrigada, fico contente aí que você está acompanhando, pegando umas dicas minhas também. Com certeza. Que as pessoas, assim, eu quero ajudar as pessoas, que elas corram melhor, que elas tenham mais qualidade de vida, então, continua me acompanhando aí, seguindo suas atividades. Acho que você gosta de fazer, que eu acho que isso é o mais importante.